Desvendei Maricá. Esse título, eu juro pra você, não é sensacionalista. Você que tá pra fazer a prova agora pra Maricá, seja no cargo de docente, mais especificamente pra docente, mas pra qualquer outra área, eu tenho uma dica muito boa pra você, muito valiosa. Algumas pessoas já podem ter percebido isso, mas se você não percebeu, amigo, esse vídeo é pra você. A COSEAC, ela tá com um padrão de prova que está se repetindo desde 2016. Se você der uma olhada nos editais anteriores, você vai perceber, cara, que o edital ele tá muito parecido. Parece assim que ele copiou e colou a mesma coisa. Mas vamos lá. Antes de eu te dar a dica, eu juro pra você, isso aqui vai ser bem rápido. Você vai ver que meus conteúdos eles são todos em live, mas esse daqui eu quis fazer em vídeo porque eu quero que você realmente veja esse vídeo. Eu quero que você assista, então eu quero que seja um conteúdo bem direto. Se você der uma olhada nesse canal, você vai perceber que tem várias lives de conteúdos onde eu tô basicamente mostrando sobre o meu processo de estudos. Eu, assim como você, tô numa jornada para fazer esse concurso de Maricá. Eu quero passar, só que também eu quero documentar o meu processo e eu espero realmente que o meu processo possa ajudar pessoas. Futuramente eu quero realmente fazer um curso ou alguma coisa. Mas até o dia 1º de maio, que é o dia da nossa prova, o que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente fazer um conteúdo totalmente gratuito e dar tudo de mim. Eu vou pegar e vou mostrar como eu estudo, as minhas revisões, os meus conteúdos, assim como eu tô fazendo, que você pode dar uma olhada aqui no meu canal. E hoje, pessoal, essa dica vai ser muito importante se você não percebeu ela ainda. Então vamos lá, sem enrolação, eu vou te mostrar o que eu percebi de padrão. Pessoal, indo aqui para o edital de Maricá, você vai perceber o seguinte: no conteúdo programático, geralmente as pessoas quando vão se organizar a estudar, o que elas fazem? E não está errado, na verdade você precisa fazer isso. Você vai separar todos os conteúdos que estão aqui, né? Vai colocar no seu cronograma sobre o que você vai estudar, cada um desses tópicos, vai revisar, vai fazer questões, correto? Então você vai estudar o pensamento pedagógico moderno, você vai estudar educação e sociedade no Brasil, você vai estudar o planejamento curricular e projeto político-pedagógico e todas essas coisas que estão aqui no seu edital. Só que, o que acontece? Geralmente, a gente acaba deixando um pouco de lado isso daqui. As nossas sugestões bibliográficas. E por que a gente faz isso, né? A gente faz isso porque, você quer aprender sobre avaliação, quer aprender sobre currículo, quer aprender sobre N coisas, você vai buscar conteúdos no YouTube, você vai buscar questões, e ok, show de bola, você está estudando, você está aprendendo. Mas, pessoal, para a COSEAC, para as últimas provas, as sugestões bibliográficas tem ouro ali, tem ouro, que vai te garantir pelo menos uma questão. Pelo menos uma questão eu sei que eu posso te ajudar. Ou me ajudar, pelo menos, né? Porque eu estou estudando também para o concurso de Maricá. Pessoal, vou dar uma passada aqui na prova de 2016 para vocês entenderem melhor sobre esse padrão que eu estou falando. Todas essas questões que eu risquei aqui, onde tem Paulo Freire, Roseli Saião, Magda Soares, José Juvencio Barbosa, Rosana Lopes, Celso Vasconcelos, Cagliari e muitos outros que aparecem, muitas dessas questões você consegue resolver simplesmente pelo entendimento da matéria. Por exemplo, pessoal, dando uma olhada aqui nessa questão 11, você vai ver que tem essa pessoa chamada Azóida Trindade e ela estava nas sugestões bibliográficas do concurso de 2023. Mas quando você olha essa questão aqui, você consegue resolver ela sem necessariamente conhecer a autora e o que ela fala sobre educação multicultural. Você precisava conhecer o conceito de educação multicultural. Só conhecendo esse conceito, você conseguiria responder aqui o que é uma educação multicultural, que essa alternativa é incluir na pauta as diferenças, a interação e o diálogo, bem como o questionamento da própria escola sobre seu papel e sentido. Show de bola! Nesse caso, a bibliografia poderia ter te dado uma ajuda, pensando que, por exemplo, assim, cara, se eu li ela, você pelo menos leu sobre educação multicultural. Mas ela não era tão essencial para você resolver essa questão, certo? Mas agora quando você olha, por exemplo, essa questão 13 aqui, que está falando de Lucchesi, que inclusive estava nas sugestões bibliográficas. Vamos dar só uma lidinha rapidinho para você entender o que eu estou falando. Lucchesi entende que a avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. Nesse contexto, a avaliação apresenta componentes da função. E aqui, pessoal, se você conhece a avaliação somente pelas categorias de avaliação formativa, diagnóstica, classificatória, avaliação mediadora, você pode ser induzido ao erro nessa questão. Porque o que você precisa para acertar essa questão é um pouco menos um conhecimento dessas categorias de avaliação que são importantes você saber, mas mais o conceito específico do Lucchesi a respeito de avaliação. Aqui pensando como a avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo para aceitá-lo ou para transformá-lo. Aqui, você poderia, por exemplo, excluir,
não é classificatória, né? Aqui a gente está tendo uma visão de avaliação que é um pouco mais humana, então não faz sentido ser a classificatória. Ou compulsória, nunca ouvi falar sobre isso, né? Então acho que não é. Então excluir a C e a E. O que você fica aqui? Aqui você poderia pensar o seguinte, cara, eu estudei sobre esses tipos de avaliação e eu sei que a formativa, ela tá um pouco parecida com o que ele está dizendo ali, né? Porque você pode pensar, pô, a emancipatória talvez tenha a ver com uma questão um pouco mais social, uma avaliação, né, que traga uma emancipação, a gente pensa em uma coisa mais assim, né? Então, beleza, eu excluí a alternativa E, excluí a alternativa D, e excluí a alternativa C. Me sobrou a alternativa A e B. E daí você vai ficar entre duas, né? Você vai ficar entre a formativa e a diagnóstica. E daí você vai ter que pensar, cara, o que eu sei sobre avaliação diagnóstica, né? E quando a gente pensa em avaliação diagnóstica, aquilo que vem na nossa cabeça primeiro é aquela avaliação que a gente faz no início do período letivo, para saber os conhecimentos prévios dos alunos. E o que aconteceria nessa questão? Você ia pensar, eu vou excluir a diagnóstica, eu vou marcar a formativa. Ok, legal, né? Errou a questão. Sabe por que você errou? Porque você não conhece a perspectiva de avaliação do Lucchesi. Assim como eu não conhecia, e quando eu fiz essa prova, eu também errei. Ah, então eu tenho que ler toda a bibliografia? Eu tenho que ler todos os livros que estão ali? É isso que você está falando? Essa é a sua dica, Rafael? Não, com certeza não. Você tem que ter uma rotina de estudos que seja funcional para você. Você não pode ficar encaixando coisas que não vão ser viáveis. Então, para que você vai ler um livro inteiro, né? Talvez seja bom, talvez seja bacana. Eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer isso. Mas você não precisa fazer isso. Mas olha o que você precisava ter lido para acertar essa questão. Na bibliografia desse concurso de 2023, você tem um livro do Lucchesi lá, que se chama Avaliação da Aprendizagem, Componente do Ato Pedagógico. E você, meu amigo, não precisava ter lido o livro inteiro para ter acertado essa questão. Dando uma passada aqui, pessoal, no livro, vocês vão ver que tem vários capítulos. E se você consegue ler de uma forma estratégica, você vai saber separar o que é mais importante para você, né? E se você dá uma lida nesse trechinho aqui, você vai ver como é que você mata a questão fácil. Avaliar é diagnosticar, e diagnosticar, no caso da avaliação, é o processo de qualificar a realidade por meio de sua descrição. Então, essas palavras-chave que aparecem na questão, qualificação, diagnóstico, elas estão todas repetidas aqui. A avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de decisão a respeito do mesmo para aceitá-lo ou para transformá-lo. Aqui o que ele está falando é sobre a sua perspectiva de avaliação e a relação disso com o diagnóstico. Avaliar é diagnosticar. Então, se você leu um trechinho de 4 linhas do Lucchesi, você acertou essa questão. 4 linhas para uma questão que provavelmente muitas pessoas erraram, porque não conheciam a perspectiva de avaliação do Lucchesi. E isso, pessoal, se repete durante toda a prova. Aqui, só nessa prova de 2023, a gente tem 14 exemplos de questões que citam um autor específico, e se você tem a mínima noção sobre ele, cara, você tem muita chance de acertar. Amigo, 14 questões. São 28% da sua prova, praticamente 30% da sua prova, você resolvia simplesmente se você conhecia a sua bibliografia. E, pessoal, esse padrão tem se repetido nas provas de pedagogo e tem se repetido nas provas de professor e pedagogo de 2016 também. Algumas, você precisaria conhecer o autor especificamente, a visão dele, o pensamento dele, mas outras, você só precisava ter uma noção básica. Às vezes, você só precisava ter lido a bibliografia, sem nem mesmo ter estudado aquilo que estava ali. Então, a minha dica para você é: leia as sugestões bibliográficas, inclua no seu cronograma de estudos e coloque como uma coisa que você tem que fazer. Amigo, pelo menos uma noção básica dos autores você tem que ter. Então vai ver vídeo, vê, sei lá, talvez um artigo menor para você não ter que ler um livro, procura a entrevista do autor específico. E se você quiser também, você pode ver os meus vídeos, porque eu estou estudando dessa forma e eu estou tentando fazer resenhas dos conteúdos que eu acho que são mais importantes. Que, inclusive, eu já deixei aqui, para vocês darem uma olhada, uma resenha de um dos livros que vai cair no nosso edital, da Smolka, que ela está falando sobre a avaliação na perspectiva discursiva. É uma coisa que está no seu edital, tá? Como tema e como sugestão bibliográfica. Então, conhecer um pouco sobre os autores pode te dar uma vantagem muito grande. Nem que seja na hora só para você bater o olho, já sei quem ele é, já sei do que ele fala, e isso te dá uma noção, ou simplesmente às vezes porque pode cair uma coisa específica do pensamento dele, e você pode sair muito na frente, porque nem todo mundo vai conseguir saber, são poucas as pessoas que estão fazendo isso, acredito eu, e eu acho que você tem uma vantagem muito grande se você fizer isso. Eu acho que essa dica é muito top.
Então é isso, pessoal. Essa dica que eu tenho que dar para você, eu acho que ela é muito importante, considerando que nas últimas provas a gente teve muitas questões disso. A probabilidade de que isso se repita de novo é muito grande. Então vale muito a pena você seguir essa dica e estudar as sugestões bibliográficas, ok? Segue aí, se você quiser acompanhar mais conteúdos assim. E tamo junto, vamos estudar e vamos se dar muito bem nesse concurso de Maricá, beleza? Um grande beijo e um forte abraço. Tchau!